Efésios capítulo 4, o versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai amado, aqui estamos, Senhor, em Tua santa presença. Nós cremos, Senhor, que o Senhor recebeu os louvores que nós entoamos a Ti, porque, meu Deus, nós estamos diariamente confessando as nossas culpas, nossos erros perante Ti, Senhor, e confiando que o Teu sangue tem nos limpado e nos purificado de todo mal, Senhor, para que assim possamos aparecer diante da Tua presença e louvar o Teu santo nome e saber que o Senhor tem recebido os nossos louvores, ó Pai. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa noite que o Senhor proveu para nós ouvirmos a Tua santa palavra, Pai. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa noite, trazendo esta palavra gloriosa aos nossos corações, pois tudo entregamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e é para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos falar um pouco sobre a unidade de espírito. A unidade de espírito. Porque nós, creio que o eleito, irmãos, um cristão verdadeiro, ele não se satisfaz em apenas ser somente mais uma igreja nesse mundo, como uma tradição, ou como uma coisa corriqueira que se tem de ir à igreja. Não. Se nós cremos em Deus verdadeiramente, com a fé verdadeira, nós desejamos ser a verdadeira igreja do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, como foi a igreja Alfa, ou a igreja ali em Pentecostes. E por que nós desejamos isso? Porque é uma promessa de Deus, através da sua palavra, que Ele traria para nosso tempo a mesma igreja que começou no princípio, que era uma igreja que tinha a unidade do Espírito Santo e que o Espírito Santo poderia operar em sua igreja livremente e fazer as suas obras e ser glorificado através das suas obras. Porque nenhum homem pode fazer alguma coisa. É Deus quem faz todas as coisas na sua igreja, irmãos. É necessário que o Espírito Santo esteja em nosso coração para que a igreja opere. Até a adoração deve ser em espírito e em verdade, conforme a Bíblia nos ensina. E este Espírito Santo, como nós temos estudado antes, cada um de nós é responsável de, através da nossa vida, trazer esse Espírito em nosso coração para a igreja, para que aqui na unidade desse Espírito nós possamos apresentar a Deus essa adoração correta, nós possamos dar liberdade ao Espírito de Deus para operar tudo que Ele desejar através do corpo, que é a igreja. Então, quão importante é a unidade de espírito para nós, irmãos. É por isso que o diabo, ele ataca essa unidade de espírito. Nós vamos falar um pouco hoje para que Deus nos ajude a ter essa unidade de espírito, irmãos. E eu creio que Deus é o mais interessado em sua igreja. Se nós temos o zelo e o cuidado e nos esforçamos para ver a igreja do Senhor bem, quanto mais o nosso Senhor não está preocupado com isso. Então, Ele fala aos nossos corações para que nós possamos ter a segurança, ter essa unidade de espírito e dar liberdade ao Espírito do Senhor para operar na nossa vida.
E nós sabemos, segundo Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, diz assim que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, irmãos? Então, essa palavra de Deus, ela serve para ensinar e serve para exortar também, para redarguir. Então, eu creio que é fácil, muito fácil até, com a ajuda do Senhor, é claro, para o pregador ensinar a palavra. Quando um culto é um culto de ensinamento, isso é maravilhoso. Isso causa uma certa alegria em nossos corações. Isso traz um ânimo, apesar que eu creio que cada palavra do Senhor, mesmo quando ela vem cortante, isso vai trazer também uma bênção para nós. E às vezes o nosso Senhor, Ele quer exortar a sua igreja, quer corrigir, quer repreender a sua igreja, para que ela tenha saúde espiritual e que ela tenha essa unidade de espírito, para que o Espírito de Deus possa operar livremente na sua igreja. O diabo constantemente está realizando as suas obras para manter a igreja presa, para manter a igreja espiritualmente adoecida. E não pode deixar o Espírito de Deus operar quando a igreja está adoecida. Mas Deus nos dá o remédio, irmãos, que é a sua palavra. Porque Ele quer ver a sua igreja bem, sadia, cheia do Espírito Santo e com alegria, e as obras de Deus operando através dela. E quando Deus manda o remédio, com certeza o eleito agradece a Deus pelo remédio. Diz o profeta que o eleito, ele não é aquela florzinha que ela nasce naquela estufa e é muito bem cuidada e alisada e tal, e aquela coisa frágil. Não, essa não é o eleito. O eleito é uma flor que nasce no deserto, que aguenta o repuxo, que aguenta as tempestades, que aguenta tudo e está firme ali. Você não precisa estar dando tapinha nas costas dele, alisando. Oh, irmão, por favor, não faça isso. Não, ele é firme, ele é robusto, ele aguenta a correção da palavra do Senhor, irmãos. Esse é um eleito verdadeiro de Deus. E quando Deus traz uma palavra de correção para o coração do eleito, ele agradece a Deus por isso, irmãos. Então, a palavra do Senhor também serve para exortar. E eu creio que Deus deseja nos exortar em algo nesta noite. Com certeza, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Ele é que é o dono da igreja. O Espírito Santo de Deus conhece profundamente a sua igreja. Uma vez eu fui pregar lá em Prazeres, lá na igreja do pastor Marcílio, porque na mensagem, irmão Brando disse que às vezes as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. Às vezes Deus fala tão fortemente nas coisas que há pessoas que chegam a pensar que aquele homem combinou com outro homem e que foi aquilo, e é uma coisa tão forte, tão direta, mas é o Espírito Santo de Deus que está vivo e que sabe de todas as coisas, irmãos. Eu fui pregar uma vez lá, o irmão disse: "Ô irmão, o senhor estava atrás da parede lá de casa, escutando a conversa que eu tive com a minha esposa?" Eu disse: "Não, irmãos, eu não faço essas coisas. Eu não faço esse tipo de coisas. Muitas vezes, quando eu venho para aqui, eu sempre procuro estar na casa do irmão Eric ali. Não é, irmãos, que eu estou dando a preferência a ele ou a vocês, não. É porque o profeta ensina, a própria Bíblia ensina, que a gente deve sempre manter num só lugar. É claro que nós podemos visitar a todos, mas para ficar em estadia, é bom que a gente fique, o pregador principalmente, só em um lugar. Para quê? Para que ele não fique andando de casa em casa, e quando ele vier pregar aqui e que falar alguma coisa, o diabo talvez na mente daquela pessoa vai dizer: "Ah, ele viu isso lá em casa, por isso que ele está pregando agora no púlpito." Vocês estão entendendo, irmãos? Então, há coisas que a gente pode pensar mal das coisas, mas não é. É porque nós desejamos obedecer à voz de Deus e fazer as coisas corretas como Deus ensina e ordena, para que todos estejam bem na presença de Deus. Então,
Ele disse: você estava atrás da parede? Não, irmãos, eu não faço isso. Mas eu sei que o Espírito Santo conhece a sua igreja. E eu creio que Deus tem algo para falar aos nossos corações. Porque essa unidade de espírito é tão importante para que a adoração seja correta na igreja. Sem essa unidade de espírito, o Espírito de Deus fica inoperante na igreja, porque ele precisa de um coração doado, ele precisa da humildade dos nossos corações, ele precisa que nós nos rendemos a ele, para que o Espírito de Deus opere em nosso meio, irmãos. Assim como o diabo precisa de um corpo para fazer as maldades, assim Deus precisa de um corpo. E esse corpo é o seu corpo que você vai doar a Deus para que o Espírito de Deus opere em nosso meio. Por isso nós devemos estar com o nosso coração limpo, sempre limpo, para que o Espírito de Deus entre. Não pode haver manchas, nem máculas, não pode haver algum tipo de intriga em nosso coração, porque isso impede o Espírito de Deus de entrar nele. E Deus quer nós limpos, irmãos, para que o Espírito dele entre em nosso coração. E essa unidade de Espírito é para trazer as bênçãos do Senhor. No livro de Salmos 133 diz assim: Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que coisa maravilhosa, irmãos. É aquele deserto quente de Hermon, e quando chega a noite vem aquele orvalho frio. Isso traz aquele gozo, a presença de Deus, do Espírito Santo, quando seu coração está limpo, quando você já acertou todas as diferenças com os seus irmãos, com todas as pessoas, você sente aquele refrigério doce do Espírito Santo na sua alma. Isso é que é a presença de Deus na sua vida como cristão. Então, é como orvalho, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós lemos em Efésios, como diz aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E no 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Você sabe por que a Bíblia diz aqui, suportando-vos uns aos outros? É porque Deus sabe que a gente erra, irmãos. Deus sabe que a gente erra contra o nosso irmão. Mas quando a gente erra contra o nosso irmão, nós devemos pedir. E o irmão que foi ferido deve perdoar o seu irmão. Porque a Bíblia diz suportando. Suportar é suportar mesmo o erro do irmão que fez contra você. E o profeta nos ensina a maneira correta de acertarmos todas as nossas coisas com nossos irmãos, para que haja essa unidade da fé. O profeta nos ensina como nós devemos bloquear esse espírito de discórdia de Satanás, que tenta tirar essa unidade do Espírito. O profeta de Deus nos ensina, nós vamos ler. Veja o que diz o profeta na mensagem Humilha-te, no parágrafo 40. Ele diz assim: não se esqueçam, esse tabernáculo perderá a sua força. Lembre-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. Ele fará uma pessoa fazer alguma coisa que é contrário ao que a outra pessoa pensa. Ele está fazendo isso. Ele está ocupado nisso. O negócio dele é esse. Se ele puder conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar do outro, dizer, bem, ouça, você sabe o que fulano fez? Não dê ouvido a isso. Não dê ouvido a isso de modo algum. Isso é o diabo, está vendo? É Satanás. Não creia nisso, irmão. Não creia. Se, mesmo que é um irmão seu, se vier falar de outro irmão, falar mal, não permita isso. Diga, irmão, vamos parar aqui um pouquinho. Vamos orar pelo nosso irmão.
Ele é o nosso irmão, ele está no nosso barco e todos temos que chegar lá. Não deixe o diabo fazer isso. Isso é o diabo. O profeta ensina na mensagem influência, a influência de um homem sobre o outro e a influência também. Ele mostra que nós estamos rodeados de espíritos. Há o Espírito de Deus, mas há os espíritos das trevas que influenciam a nossa vida. Mas nós temos o direito de dizer sim ou não a cada espírito que vem nos influenciar, irmãos. E essa influência do mal, que tenta falar mal de outro irmão, é um espírito diabólico que quer destruir a unidade da igreja e destruir a própria pessoa. Talvez ela seja a maior vítima, essa pessoa que fala mal do seu irmão. É a maior vítima, que está vitimada, que está influenciada por esse espírito. E nós também devemos amar a tal. E tentar ajudá-lo, fazendo a coisa correta. Se alguém vem falar do outro, bem, ouça, fulano de tal fez isso. Não dê ouvidos a isso. É o que o profeta nos ensina. Não dê, ele fez isso? Por que ele fez isso? Não faça isso, irmão. Não dê ouvido a isso. Diga, irmão, vamos parar. Isso não vai produzir nada. Isso vai trazer tristeza para o nosso coração. Isso vai adoecer a nossa alma. Vamos orar pelo nosso irmão. Deus vai ajudar ele. Ele vai se levantar. Ele errou, mas ele se levanta. Todos nós também erramos. Temos que aprender a fazer da maneira correta para que Deus possa ter lugar na nossa vida, irmãos. O Senhor Jesus quer nos abençoar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O poder de Deus não diminuiu um milésimo sequer. É o mesmo poder. E Ele deseja operar hoje como operou no passado. E Ele nos ensina como alcançar essa bênção, essa unidade de espírito, para deixar o Espírito de Deus fluir na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na igreja. Como igreja, devemos guardar. Veja, se houver alguma coisa que alguém tenha feito errado, ore por ele, diz o profeta. E não ore de maneira egoísta, que diz, eu sei que é meu dever e eu tenho que orar por esse irmão. Não, leve-o para o seu coração, bem no fundo, por essa irmã. E simplesmente fale e seja bem dócil. E antes de mais nada, você os encontra exatamente de volta no culto novamente. Está vendo? Porque afinal de contas, nós estamos rumando para o pôr do sol. Irmãos, quão bom é você ter um coração sadio, cheio do Espírito Santo de Deus. Ter o espírito dócil com amor, para saber perdoar, para amar os seus irmãos. Então diz o profeta nessa mensagem, por que não somos uma denominação? Ele diz assim, agora podemos dizer a você, porque tomamos a comunhão. Dizer a você, porque realizamos o lava-pés. Porque não admitimos que os membros a tomem quando sabemos que estão em pecado. E é por isso que nessas últimas 2 ou 3 semanas, eu tenho ido de membro a membro, por onde vocês têm esses seus mesquinhos rebuliços também, andando por aí. Um não falava com o outro, um passava o outro na estrada e virava o rosto. Que vergonha! Os que tomaram o abençoado cálice de Deus através deste, aqui neste altar, e pela razão de vocês, irmãos e irmãs, e certas pessoas, viverem no telefone e um ficar falando à toa do outro, não estão aptos para serem chamados de cristãos agindo dessa maneira, certo? Fiquem longe daqueles telefones. Se vocês não são capazes de falar coisas boas de alguém, não falem absolutamente nada. Está vendo, irmãos? Que conselho tremendo do profeta para nós. Se não podemos falar algo de bom de alguma pessoa, então não fale nada. Até que Deus transforme seu coração e você possa falar alguma coisa boa das pessoas. Aí sim você pode falar. Não tem nenhuma proibição aqui dizendo que você não pode falar bem de uma pessoa. Antes tem dizendo, fale bem das pessoas. Mas se você não pode falar bem, então não fale nada. Você estará melhor diante de Deus.
Você estará ajudando a igreja do Senhor para que haja unidade de espírito, irmãos. E diz o profeta, se um homem está errado, vá até ele e reconciliem-se. Se vocês não conseguem reconciliar-se, leve alguém com você. Não é de surpreender que Deus não possa disciplinar a sua igreja, pois vocês não estão fazendo as coisas corretamente. Em vez de pegar o telefone e falar deste alguém, do que acontece, e de pequenas seitas e assim por diante, por aí desta maneira, em vez de fazer isso, por que você não faz o que a Bíblia diz? Se algum irmão foi surpreendido em falta, vá até ele e veja se você não pode se reconciliar com ele. Bem, agora foi ele quem me ofendeu. Não me importa o que ele fez. De qualquer maneira, vá até ele. Ela não diz que é para ele vir até você. Vá você até ele, se ele estiver errado. Você diz, bem, ele que estava errado, é ele quem deve vir até mim. Isso não é o que a Bíblia disse. Ela disse para você ir até ele. Se ele está errado, vá você até ele. Está vendo, irmãos? Até isso nós temos que nos humilhar. Mesmo você estando com toda a razão correta, mas se um irmão está com o coração contra você, então vá até ele. Se ele cometeu algo errado, vá você até ele e peça perdão. Isso é a nossa obrigação como cristão. E disse o profeta, e então, se ele não ouvir você, então leve alguém junto como testemunha. E então, se ele não receber aquela testemunha, então diga, agora trarei o seu pastor. Aí você lhe diga, contarei isto à igreja. E dentro de 30 dias, a partir de agora, se vocês, irmãos, não se consertarem isto, esse irmão aqui está desejando se reconciliar. Você não quer? E se vocês não consertarem isto dentro de 30 dias, então o que ocorrerá é que você não será mais um de nós. Está vendo, irmãos? É quando entra ali em Coríntios, que Paulo disse, fala sobre o desligamento de membro da igreja. É uma coisa tão séria, a discórdia, porque impede o Espírito de Deus de operar. E Deus não pode ficar sem operar na sua igreja. Nós precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. Nós precisamos do Espírito de Deus operando na igreja. E devemos nos humilhar o suficiente para acertar todas as coisas e ter o nosso coração limpo diante de Deus. Não importa se foi a pessoa que errou contra você, mas vá até ele, como diz o profeta. Tente se reconciliar com aquela pessoa, irmãos. É tão maravilhoso a gente ter um coração doado para Deus, humilde, dócil, cheio do Espírito Santo. O diabo não suporta um crente assim. Ele tem que fugir da sua vida. Quando você permite que o Espírito de doçura, o Espírito de Deus entre, então o diabo foge de você. Ele não quer estar perto de você, irmãos. Isso é o que o profeta nos ensina. Isso é o que a palavra nos ensina. Para nós guardarmos essa unidade de espírito. Para que, através dessa unidade de espírito, nós possamos ser a igreja de Atos dos Apóstolos. Porque não serve nada para nós ser somente mais um grupo, não. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um Deus vivo operando na nossa vida, irmãos. E há uma promessa gloriosa de Deus. Ele prometeu isso para nós. E se nós cremos nele corretamente, nós nos submeteremos ao que Deus nos ensina em sua palavra. Nós acertaremos nosso coração. Não faça isso. Não fale mal do seu irmão. Oh, irmãos, eu sempre digo, só tem uma pessoa que você pode falar mal dela. Para exortá-la. Não para ofendê-la ao ponto de se deprimir. Mas há uma pessoa que você pode corrigir os erros dela. Sabe quem é? Você pega um espelho bem grande em casa, coloca na parede e começa a apontar o erro daquela pessoa. Diga, se conserte nisso. Você está errado nisso. Se ajeite nisso. Ó, irmão, você vai ver quanta bênção vai vir na sua vida. Quando você pode transcender a você mesmo. Eu sempre dizia lá em Carpina, é como se você saísse para cima, e eu vou ver o que é que eu estou fazendo nessa terra.
Você vai vigiar você mesmo, você vai ver suas atitudes, suas palavras, e você vai encontrar que o errado não é o outro, é você mesmo que faz as coisas erradas muitas vezes. Então, você vai se corrigir com Deus e você vai ter a sua própria paz no Senhor Jesus Cristo. Sua paz não depende dos outros, depende de você mesmo com Deus. Sua alegria não depende do mundo, depende de você com Deus. É você. Se você está triste, está amargurado, está assim, não vá culpar o outro. Não culpe o seu marido, não culpe a sua esposa, não culpe o irmão. Veja o que é que você pode fazer para se ajudar diante da palavra do Senhor. Porque a sua alegria independe de qualquer coisa nesse mundo. A sua alegria está em Jesus Cristo, que é eterno e é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a sua alegria verdadeira. Essa é a sua paz, irmãos. Quando você tem essa paz, nada nesse mundo pode arrancá-la de você. Porque é você e o Senhor Jesus Cristo. Isso é a verdadeira paz. E devemos fazer a coisa correta. Diz o profeta, o diabo tem as suas armas. Os espíritos, eles influenciam a nossa vida. Quantos sabem que cada um de nós temos uma unidade espiritual dentro de nós? Nós somos um ser espiritual. Nós não somos só esse corpo aqui de fora. Há um espírito aqui dentro. E esse espírito é influenciado pelos espíritos que há no mundo, irmãos. Mas você não pode deixar, ou não pode dar razão, não pode alimentar os espíritos das trevas. Alimente sim o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus se alimenta de quê? É da palavra, é da correção com Deus. Isso é que alimenta o Espírito de Deus na sua vida. Todas as outras coisas é só para atrapalhar a sua vida. São espíritos das trevas querendo lhe conduzir e destruir a sua vida, irmãos. Mas graças a Deus que Deus tem a sua paz para nosso coração. Tem esta promessa gloriosa, essa unidade do Espírito. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, irmãos. Para guardar essa unidade, você tem que vencer esse pedaço de carne que se chama língua. É isso que você tem que vencer. No livro de Tiago ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus as embarcações, grandes navios, as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte
deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, irmãos, nós devemos domar a nossa língua. E como diz a Bíblia, nenhum homem pode domar. Ó irmão, e como eu irei domar? É Deus na sua vida. Diga, Senhor, me ajude a domar a minha língua. Que o teu Espírito Santo encha meu coração, porque só assim é que eu vencerei. Todo homem é falho, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a errar. Eu também estou sujeito a errar. Mas há um conserto para nós. Devemos clamar ao Espírito Santo. Senhor, doma a minha língua, porque eu não quero obras perversas na minha vida. Eu quero é a paz do Senhor Jesus Cristo no meu coração. É isso que devemos fazer, irmãos. Eu creio que é este o recado de Deus para nós nessa noite. Dome a sua língua. Corrija a sua vida com os seus irmãos. Se alguém fez algo mal a você, vá até ele. Não fique esperando, não. Quando ele vier, não. O profeta disse, vá até ele humildemente. Diga, irmão, me perdoe. Se eu errei contra você, me perdoe. Reconcilie-se. Reconcilie-se com o seu irmão. A Bíblia diz que até as nossas orações, até as nossas ofertas, o que é que a Bíblia ensina? Deixa a tua oferta no altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Até as nossas orações para ser ouvida, nós devemos primeiro acertar toda a nossa vida e amar os nossos irmãos sinceramente, irmãos. Não é como diz o profeta, eu vou orar pelo meu irmão porque eu tenho que orar mesmo. Não, traga a ele seu coração. Aquele que mais, talvez você ficou um pouco aborrecido com ele, é justamente esse que você deve orar mais por ele. É esse que você orar mais, para que quebre essa barreira que o diabo colocou e você tenha verdadeira paz no seu coração, irmãos. E Deus pode fazer isso por você. É o Espírito Santo que nos ajuda. Nós somos homens e ainda estamos sujeitos a muitas coisas nesse mundo, mas nós temos a promessa do Espírito Santo para nos ajudar em todas as coisas. Então, entregue seu coração a Ele. Você verá como será melhor a sua vida em todos os aspectos. Quando o Espírito Santo dominar completamente e você amar a todos. Não fale mal do seu irmão. Nem do seu irmão, nem de nenhuma pessoa nessa terra. Se você não pode falar bem de alguém, então fique calado. Vai ser melhor para a sua vida. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que possamos tomar o conselho da palavra do Senhor. Às vezes a palavra do Senhor, ela realmente vem dura, mas eu gosto sempre de ler em Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo, às vezes mandava uma carta de exortação, e ele dizia assim: porquanto ainda que vos contristei, isso é o 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8, diz assim: porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fossem contristados, mas porque fosseis contristados para o arrependimento, pois fosseis contristados segundo Deus, de maneira que por nós
não padeceste dano em alguma coisa. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte, irmãos. Mas quando a palavra de Deus vem e nos exorta, mesmo que sentimos um pouco de tristeza, mas é para o nosso arrependimento e salvação. Então que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por tudo. Querido Deus, nosso Pai amado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra bendita, Pai. Que possamos suportar a Tua palavra, Senhor. Que possamos colocá-la em prática em nossa vida, porque nós realmente desejamos uma vida plena com o Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós queremos sentir o gozo do Teu Espírito em nosso coração. Queremos ter a verdadeira paz, a qual nesse mundo, meu Deus, não pode ser encontrada, mas em Ti há a verdadeira paz, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa invadir os nossos corações, que possamos ser diferentes a partir de hoje, Pai. Que possamos ser cuidadosos, meu Deus. Que possamos vigiar nós mesmos, a nossa língua, para que não saia coisa perversa, Pai. Nós queremos ser verdadeiras testemunhas do Senhor nessa terra, Pai. Queremos ser fiel e amorosos para com todos, meu Deus, e viver a Tua palavra santa, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, Pai, e que esta palavra surta o efeito para a qual o Senhor enviou nessa noite. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo é que Te apresentamos a Tua igreja, Senhor. Abençoa nesta noite, Pai. Nos dá essa unidade de espírito verdadeira. Opera em nosso meio as Tuas glórias, as Tuas obras, Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo é que Te agradecemos por tudo. Amém, Senhor, e amém.